Bom dia, vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho, aberto ao acaso, caindo no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos em sua vaidade, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo... Desce. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só ele já basta para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal. E, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E, quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer de seu pedestal. É por isso que apenas têm sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Eu sempre tive uma interpretação muito minha sobre essa expressão, os pobres de espírito. Eu sempre achei, né, e continuo achando, que quando Jesus falou pobres de espírito, ele quis deixar claro que você não precisava ser pobre de dinheiro, né? Pobre como o mundo considera. Você pode ser rico desde que as suas necessidades sejam poucas, entendeu? E que o seu dinheiro seja para espalhar, seja para fazer o bem. Então, mesmo que você tenha muita riqueza, se você pensa como um pobre, ou seja, você vive com pouco, você se
só se permite aquilo que é realmente necessário, não ostenta, entendeu? Eu sempre pensei pobre de espírito dessa maneira. Porque se ele falar só pobre, os ricos seriam demonizados. E tem muita gente rica que é boa, né? Então, quando ele fala pobre de espírito, eu acho que é isso, que é mesmo que a pessoa seja rica, ela tem um espírito como se fosse pobre, ou seja, precisa de poucas coisas, tem uma vida simples, uma vida humilde, e usa a riqueza para gerar riqueza para todos, entendeu? Aí, mais ou menos o que ele diz aqui, só que ele pega num ponto importante que é dos incrédulos, dos materialistas e dos os grandes intelectuais que se acham, né? Acham que religião é só para quem é pobre. Não, aí pobre de espírito, eles dizem que eles entendem como pobre de intelecto, uma credulidade, uma crendice, né? E é contra esses que o evangelho aqui, o Kardec está vindo, né, bater. Porque diz que é isso, quando esses inteligentes, né, se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso está acima da capacidade de entendimento. Eles entendem o que está sendo colocado. O problema é que eles são orgulhosos. O que mata eles é o orgulho, entendeu? Então não admitem que possa ter nada acima deles que os faça descer do pedestal. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima, poderia rebaixá-los. Então negam até mesmo a divindade. Então, tem uma outra passagem que Jesus diz assim: obrigado, Senhor, por ter escondido isso ter deixado isso só para os simples e ignorantes, não ter tirado os sábios, né? É como se Jesus brigasse com uma pessoa que sabe muito. Não, o conhecimento, ele é útil, e um dos princípios do Espiritismo é esse: amai-vos e instruí-vos, né? Então você deve correr atrás realmente do saber. Mas quanto à postura arrogante de quem sabe perante aquele que não sabe. Essa postura de que porque eu estudei, eu sei mais, eu sou ignorante, sua opinião não presta. Ou isso que você acredita só porque você não estudou, porque se você estudasse, você não ia ter essa visão. Como se o estudo do mundo fosse, se ele já tivesse esgotado aquilo, fosse suficiente para negar um monte de coisas que ele não consegue compreender. Quando, na verdade, por exemplo, em 1800, quando o Kardec escreve isso aqui, muita coisa não tinha sido descoberta ainda. Você vê que Kardec não usa a palavra energia, não existia energia, essa palavra não existia. Ela só foi criada no século XX, com Einstein. Então, são coisas assim. E aí o cara lá do século XIX, que se achava o bambambam, o intelectual, o racional, negava tudo que fosse místico. É contra esse que eu acho que Jesus se dirigiu, entendeu? Não ao cara, tanto é que Jesus era um rabino e ele lidava com os doutores da lei, e ele escolheu um doutor da lei para ser apóstolo dele, que foi Paulo, né? Então ele não era contra a pessoa progredir intelectualmente. Eu acho que aqui o grande vilão é o orgulho que a pessoa tem por ter o conhecimento perto do outro e achar que isso a leva a ser superior até ao Criador, né? No meu Vinha de Luz, hoje vai ser um só, direto. Vinha de Luz, capítulo 132, vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá vosso Senhor. Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Cai só Mateus, né? Dificilmente cai outro. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino.
Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries e rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância, ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Ele é um chamado a gente, né, para não ficar ocioso, muito. Não jogar assim, porque tá o mal na terra, não tem como fazer o bem. Tem, né? Pelo contrário, quanto mais treva, mais luz você tem que fazer, mais dever de acender a luz você tem. Que muito embora toda a colheita seja de Jesus, ele não prescinde da gente semear, né? Para poder que ele colha, né? Então a gente deve colher sem esperar resultado, porque o resultado não é nosso. A gente vai fazer a semeadura conforme cada um, depois no futuro, sabe Deus quando, nós vamos colher os resultados do que a gente plantou, não é isso? Tanto no campo da sementeira do bem quanto do mal. Você agir, se comportar de forma prejudicial a alguém, você está adquirindo um débito com a lei e você vai prestar contas disso, né? No futuro. Da mesma forma, se você servir ao bem, você também vai colher um dia isso em forma de benefícios e de bênçãos, né? De misericórdia ou de valor intercessório por alguém que você ame. A obra de André Luiz tem bastante isso, né? É uma obra repleta de intercessão. A mãe do André Luiz intercedeu por ele, a mãe do André Luiz intercede pelo marido, pelas duas filhas, pelas duas amantes do marido que estavam com ele lá nas zonas inferiores. Tem muito disso, né? De um orar intercedendo pelo outro, do sacrifício de si mesmo, usar aquele potencial que você tem em favor do outro. Isso tudo faz parte. E aqui o Emmanuel, ele chama a gente a vigiar, para a gente não se desanimar diante da iniquidade que a gente está vivendo hoje aí, né? Ele diz, marchamos todos para a fraternidade universal e para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Então, esse objetivo nós vamos alcançar um dia. Mas não é essa certeza que vai fazer com que a gente pare. Então ele diz assim, enquanto a gente não atinge essa época, não é justo se entregar ao mal, à desordem ou à perturbação à parte de serviço que nos compete. Então, tem gente que fica assim, revoltado com a situação que está hoje, eu também fico, né? Obviamente, quem não está revoltado, né? Mas aí o que você vai fazer? Você vai participar da desordem? Você vai incentivar o mal, você vai incentivar a violência, como a gente tem visto, né? À beira de quererem colocar um sanguinário no poder. Ou você vai trabalhar pelo bem, né? Ou você vai trabalhar pelo esclarecimento, pela iluminação da sua e do seu próximo. Eu acho que é isso que Emmanuel está chamando a gente aqui a meditar, né?
O apostolado é de Jesus. A obra pertence a ele. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando particularidade do ministério de purificação e sublimação da vida. Ou seja, ele está vendo tudo que está acontecendo. No momento oportuno, ele vai se intervindo. Nada está acontecendo sem que ele saiba o que está acontecendo. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração dos sentinelas. Então, ele também está vendo quem está colaborando e quem está atrapalhando, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Ele fala isso numa das passagens do Evangelho. Quem não é da minha obra é contra mim. E eu acho que é nesse sentido que foram essas mensagens hoje. Trabalharmos, né, a nossa humildade, trabalharmos essa parte de achar que a gente sabe muito. Não sabe. Quanto mais... Eu li um filósofo uma vez que falou, eu não lembro o nome dele, que o conhecimento é uma esfera, é uma bola. Tudo que você conhece está aqui dentro, né? E tudo que você não conhece está aqui fora. Mas quanto mais você conhece, mais aumenta o que está fora, entendeu? Então, quanto mais você sabe, mais você tem ciência do quanto precisa aprender. Então, tem que ter essa postura de humildade. Eu sei que nada sei, que tornou Sócrates o maior filósofo do mundo. Não sei se vocês conhecem essa história. O filósofo foi nas pitonisas lá, eu esqueci o nome, como era o nome da pitonisa lá da Grécia, que fazia as adivinhações, né? E ela disse que Sócrates era o maior filósofo do mundo. E ele ficou com aquilo na cabeça e falou, por quê? Não acho que eu não sei nada. Mas ele começou a ir nos outros filósofos, que ele considerava maiores do que ele, e todos achavam que sabiam muito. Aí, no final dele falar com todos eles, ele disse assim, realmente, eu sei que nada sei, eles nem isso sabem. Por isso eu sou o maior, entendeu? O que mais sabe, entendeu? Porque ele sabia, ele tinha essa noção de que nada sabia, os outros achavam que sabiam muito, quer dizer, nem isso eles sabiam. Então, sabe é aquele humilde que sabe que não é... Que ainda tem muito a aprender. E quanto mais você aprende, mais você sabe o que tem que aprender. E eu me vejo hoje numa contradição, eu vejo aí nas redes sociais uma contradição tão grande. E o pessoal todo diz assim, o problema do Brasil é porque não tem educação. Educação. Mas aí uma pessoa fala alguma coisa, você diz assim, minha filha vai estudar ou vai ler mais sobre a pessoa se ofende. Quer dizer, a pessoa sabe que a educação é o caminho, mas ela acha que não precisa aprender mais nada. Entendeu? E ela se ofende quando você manda ela procurar. Pois eu adoro estudar, entendeu? Eu falo assim, me manda estudar, me diz qual é o livro que eu vou atrás. Né? É legal você aprender, você ver outras vivências, outros pontos de vista. Às vezes a pessoa olha para aquilo ali de um jeito que você nunca olhou. É muito legal quando você... Meu Deus, eu estava ali o tempo todo, eu não tinha visto isso, né? Mas as pessoas se ofendem. Então nós estamos vivendo um mundo assim mesmo, de eu sei que nada sei, e isso dói. Outra coisa que eu costumo dizer é que o conhecimento traz sofrimento, né? Às vezes é melhor você não saber de nada e viver na ilusão de que está tudo bem. Aí você sabe que ali tem uma maldade, que ali tem outra, que aquilo ali não está sendo feito por acaso, que aquela determinada postura da mídia ou do governo está sendo feita com um intuito vil. Você saber disso te causa um sofrimento. É melhor você fingir, né? Não saber, nem fingir que não sabe, não. Não, fazer vista grossa aí eu acho que é uma omissão. Acho que a partir do momento que você sabe, você tem que usar o teu saber em prol de todos. Mas assim, quando você não sabe mesmo, quando você é assim, não é ignorante, mas é ingênuo. Você não tem aquela malícia de ver a maldade do outro. Aí você vive mais feliz. Só que quando você cai com a cara ali na realidade, dói.
né? Eu costumava dizer que eu tinha uma burca cor-de-rosa e cada vez que iam rasgando assim, que eu ia olhando a realidade, dava um sofrimento danado, né? Que a gente às vezes é criada, eu fui criada muito protegida. E a minha primeira rasgação de burca foi quando eu entrei na faculdade, que eu descobri que a gente vivia sob ditadura. Porque até então eu sabia, eu via um mundo medroso ali, né? No Brasil as pessoas não falavam, que as pessoas não se reuniam, não se tocavam em política, essas coisas a gente percebia. Pessoas que desapareciam. Mas, assim, você saber que existia uma instituição, né? Mandando, censurando, pegando pessoas na rua e torturando. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim. Como que eu pude viver 20 anos da minha vida sem ver isso? E eu estava novinha, tá? Eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estava vivendo que eu não vi isso, né? E aí foi a primeira vez que eu vi rasgar burca e a partir daí nunca mais parou. A gente vai tirando aquela coisa cor-de-rosa, vai enxergando uma realidade que é do mundo, né? Da maldade humana, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, né? Das nossas pretensões. E assim vamos levando, aprendendo. Que a gente tenha que tentar tirar o melhor possível disso, que a gente aprenda, que a gente não repita erros e que a gente possa ajudar ao máximo que as pessoas também aprendam e não repitam erros, né? É isso, gente. Hoje eu não tô muito alegrinha não, tá? Fiquem com Deus, bom dia. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês.